Voltamos, Brasil. Saímos de umas explicações, né, sobre a medicina, o avanço da medicina, e chegamos nesse médico brilhante aqui, Dr. Estevam Vaz, médico psiquiatra e psicanalista, gente. Agora nós vamos falar... Vou falar um pouquinho sobre você primeiro, tá? Ok. Para o público criar mais intimidade, tá? Ok. E já deixo liberado o WhatsApp para vocês, 964-450532. Podem mandar perguntas, gente, esclareça dúvidas. O momento que a gente tem, assim, que a gente consegue esses profissionais, né, neste patamar, assim, os grandes profissionais do país que vêm aqui, é orientação, gente. Vocês têm que... É esclarecimento, tá? Então, a gente vem com um médico desse aqui. Aproveite e esclareça sua dúvida. É praticamente uma consulta quase online, assim. Então, olha só. Ele é médico psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, autor dos livros Burnout, a doença que não existe. Hoje ele vai falar pra gente sobre a sua jornada em busca da verdade, dos fatos, da divulgação de informações importantes para as pessoas sobre o burnout, né? Então, as pessoas adoecem no trabalho, como, por quê? E primeira coisa, a gente vai perguntar o que é, doutor, seja bem-vindo, burnout. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Uma aula, professor, por favor. Ok, muito obrigado, é uma satisfação estar aqui conversando com você, Nani. Começa um ano bom do seu lado aqui. Vamos lá, ok. Então, o que é o burnout? O burnout é um termo que é usado desde os anos 50 nos Estados Unidos e que a tradução dele, a explicação dele em português seria o seguinte: queimado e fora. Então, você pode usar, por exemplo, para fósforo queimado, fósforo burnout, né? Então, queimou, acabou. Em português a gente poderia dizer pifou, acabou. E essa palavra vem sendo usada já há décadas nos Estados Unidos para se referir a várias situações de desconforto, de sofrimento na vida, em vários setores, vários aspectos da vida. É uma gíria, né? E o burnout que nós conhecemos hoje, ele nasceu em meio ao movimento hippie nos Estados Unidos, num movimento chamado Free Clinic, que eram clínicas que atendiam as populações carentes, desassistidas, principalmente hippies, não é? E ali nessa clínica notaram que esses hippies usavam entre si burnout. Deu um burnout em fulano, deu um burnout em cicrana, quando alguns deles ficavam em estados muito ruins de saúde por causa do uso muito pesado de drogas. Num segundo momento, os voluntários, os trabalhadores da clínica, passaram a usar o termo entre si quando algum deles ficava muito para baixo, deprimido, angustiado, querendo abandonar o trabalho e tudo mais. Essa é a origem básica do termo, e foi nessas Free Clinic que surgiu o burnout que nós conhecemos. Não, o livro não. O burnout que nós conhecemos hoje. Sim, né? E Começou este lá livro? Nos anos 70. 70. É. Este livro aqui, vou só mostrar porque eu quero... Fecha aqui no livro, por favor. Mostrar esse livro aqui, que é dentro, né? A doença que não existe. Vou só mostrar aqui. Eu quero que a gente volte dos anos 70 até hoje, porque hoje nós temos o livro. O que mudou, o que está vindo. Vamos lá? Deixa eu ver. Para quem está em casa, aí. Ok. De 70 para cá. Vamos lá. Já mostrei que nós temos um livro. Ok. Bom, de 70 para cá, o burnout começou a ser chamado de doença, não é? Doença, transtorno, síndrome, moléstia, patologia. Nossa. E quando eu entrei em contato com o termo pela primeira vez, eu me interessei, falei, se é uma moléstia, eu não conheço, uma patologia, sou psiquiatra, se for uma patologia, uma doença, é da minha área. E aí fui estudar. E eu comecei a ficar surpreso, porque o que eu ia encontrando ali não era compatível com as teorias e com o conhecimento médico, e, enfim. E aí é importantíssimo dar o seguinte esclarecimento. Uma coisa é o uso do termo burnout, como a gente vê usado por todo mundo. Sim. Eu uso, as pessoas brincam comigo, falam em burnout, etc. Então, uma coisa é o uso leigo da palavra. O uso que a gente vê nas mídias, inclusive, e eventualmente até por profissionais. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando chamam de doença e a gente vai em busca do que é que tem de doença isso aí.
E o título do meu livro é taxativo, Burnout, a doença que não existe, porque o que eu fui verificando ao longo do tempo é que realmente é surpreendente a falta de sustentação para isso aí, enquanto uma entidade clínica, enquanto uma condição médica, enquanto uma doença. Isso não se confunde com o uso que as pessoas fazem livremente das palavras. E por que muitas pessoas, até alguns famosos, né, que a gente já viu que veio a mídia falando, nossa, parou com tudo, chegou no estresse máximo do trabalho, não conseguia mais trabalhar, parou tudo, o médico falou que estava com burnout, então teve que tirar até um ano sabático. Não, é porque as pessoas, efetivamente, elas podem entrar em sofrimento e adoecerem e ficar em condições de incapacidade para o trabalho devido a uma série de fatores ligados ao trabalho, né? Quer dizer, eu não nego em absoluto, eu trabalho todo dia com gente que sucumbe a condições ruins de trabalho. Então, as pessoas podem, sim, sucumbir e adoecer, às vezes gravemente, em função de condições relacionadas ao trabalho. Mas isso, então, não seria um burnout? O problema é exatamente isso, para a gente entender. Né? O problema é que quando você chama isso de burnout, e isso eu explico no meu livro, o burnout ele acaba engolindo, vamos dizer assim, só na área da psiquiatria, de 20 a 30 diagnósticos psiquiátricos. Entendi. Entende? Então, esses diagnósticos psiquiátricos, eles acabam, existe um questionário para identificar burnout e se você aplica esse questionário, você vai acabar carimbando como burnout 20 a 30 diagnósticos psiquiátricos, então só na área de psiquiatria. Não é? Seria uma coisa que pode estar agregado naquele momento, né? Na verdade... Porque como está usando o nome, né? O nome pode ser usado informalmente. Isso, está usando informalmente. Ok, sem problema. Senão seria 20 burnouts diferentes. Exatamente. Nível 1, nível 2. Exatamente. Né? Tem uma arte aí que está falando ali, os principais sintomas da síndrome de burnout. Posso, aquele ali, você falar pra gente, eu vou ler pra gente entender. Okay. Nervosismos, dor de cabeça frequente, dor de barriga, insônia, sentimento de incompetência, a dor de cabeça, como eu disse, cansaço excessivo, sofrimentos psicológicos, dores musculares. Então, interessante a questão, porque quando você começa a estudar o burnout, uma das coisas que surpreende, Nani, é a quantidade de sintomas que são associados ao burnout, né? E aí no meu livro eu cito a maior autoridade em burnout do mundo, né? O mais importante teórico. Ele fez uma pesquisa sobre os sintomas do burnout que você encontra publicados aí na literatura internacional, e ele chegou a 132 sintomas. Piorou um pouco mais, né? Bem mais. Eu achei mais 8. Então, tem um capítulo no meu livro que se chama Síndrome, com 140 sintomas. Nossa Senhora, não é? Então, tem uma série de aspectos que eles isoladamente são suficientes para você dizer, não, peraí, vamos devagar, não dá para chamar isso aqui de ciência. Né? Tem predisposição essas pessoas que estão dizendo, usa a palavra, por exemplo, a gente vê que mais mulheres falam que estão com a síndrome da burnout, não sei nem se é síndrome mais, agora já mudou a minha visão sobre burnout, do que o homem ou não? Não, olha, eu acredito que no geral as mulheres que não burnout necessariamente, porque não é um diagnóstico formal, não é? Mas a gente pode usar generalizadamente para falar do sofrimento, como a gente pode falar, por exemplo, de dor de barriga, não é? Assim, é uma palavra genérica, ok. Então, eu acredito que são as mulheres devido às condições ainda gerais da condição da mulher na nossa sociedade, né? Mais pressão, mais trabalho, mais exigência. Menos salário. Menos salário, eventualmente assédio, enfim, uma série de coisas. É um país machista que a gente vive, a gente sabe disso. Um país machista, sim. Mas estão falando que agora pode aposentar por burnout também? Olha, então,
O negócio tá ficando, né, doutor? Olha, vamos lá. A maior autoridade em saúde do mundo, que é a Organização Mundial da Saúde, OMS, no dia seguinte que eles mostraram a CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, todo mundo já ouviu falar na CID, etc., né? No dia seguinte, eles foram para a mídia e foram para a página oficial deles, a OMS, e publicaram lá: burnout não é uma condição médica, não é uma doença e não é uma condição de saúde. Entendeu? Então está publicado. Se o seu telespectador quiser identificar essa publicação, o link, basta dar WHO, que é a sigla, o inicial das siglas em inglês da Organização Mundial da Saúde, WHO 28 Burnout, o número 2828 Burnout, que ele chega ao link onde está escrito isso que eu estou falando para você. Então, essa é uma informação preciosa. Essa é uma informação de milhões, importante, né? Porque as pessoas, de repente... importante e pouco conhecida, tá? Pouco conhecida, porque apesar dos técnicos da OMS terem corrido atrás, porque eles se deram conta no dia seguinte da confusão que tinha sido criada em torno do que eles mesmos da OMS tinham feito, né? Eles correram atrás, mas não conseguiram. Até hoje você vê burnout é doença, burnout é doença. Fica sempre essa interrogação, né? Porque quem fala, né? Vem e fala, eu tive que parar tudo por burnout. O esgotamento, assim, quando chega no ápice do esgotamento mental, físico, emocional, psicológico. Olha, aí é importante uma ressalva. Se é que existe um transtorno decorrente do trabalho e que é específico decorrente do trabalho, ele está por ser descrito, tá? Se existe um burnout, ele está por ser descrito, porque o que nós temos até hoje aqui não se sustenta de jeito nenhum. A minha preocupação é levar essa informação. A pessoa ela pode dizer, eu estou em burnout, ir ao médico e dizer, doutor, eu estou com burnout. As pessoas têm a liberdade de se expressarem como bem entenderem, não é? Mas agora, um pesquisador sabe o que está falando, né? Por isso está o livro aqui. Sim, agora, já o médico é uma outra questão, né? Ele precisa estar informado para eventualmente informar a pessoa, não precisa contrariar a pessoa nem nada, mas é obrigação dele informar. Então, o que eu tenho tentado levar é essa informação mais apurada para as pessoas, né? Então, doutor, vamos simplificar nós dois aqui, doutor Estevão. O que é o burnout? Assim, a tradução mesmo do burnout. Não existe uma tradução precisa para o português. Então, né? Que tem essa coisa do inglês, né? Queimou fora. Né? Assim, formalmente, né, tem sido traduzido, porque o burnout, ao contrário do que as pessoas pensam que apareceu na CID-11, ele está na Classificação Internacional de Doenças da OMS desde 1989, já está lá. O burnout. E isso começou a falar muito há uns 5 anos, depois da pandemia, piorou, não foi? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E ele é traduzido formalmente como esgotamento, entendeu? E a OMS, ela contribuiu para a confusão que se formou, porque eles dizem que não é doença, veja só. Doença, não é doença? Não, eles dizem que não é doença, não é condição médica, não é condição de saúde. Logo abaixo, eles, na frase seguinte, dizem, é uma síndrome... E síndrome é o quê, doutor? Decorrente de condições de estresse mal administrado no ambiente de trabalho. Então, síndrome, doença, enfermidade é o quê? Qual a diferença? Aí que está o problema, porque aí que está o X da questão. Então, vamos lá. A sua pergunta foi no X da questão. Vamos tentar entender. Porque a OMS, quando está usando síndrome ali, não está usando síndrome no sentido estrito médico da palavra. Não está. E em outras ocasiões, eles fazem isso também. Eles chamam, por exemplo, de síndrome de maus tratos, que não é uma doença. Síndrome de maus tratos não é uma doença. Mas tem um monte de doença que se usa síndrome também. Tem, aí no sentido médico. Entendeu como complicou? Complicou. E parte da confusão decorre justamente disso que você está apontando, entendeu? Porque para o público, síndrome é doença, acabou, entendeu? Só que
eles dizem, não é doença, não é condição médica, não é condição de saúde, e logo abaixo dizem uma síndrome. Em parte... Se diz e se contradiz ao mesmo tempo. Em parte... Não, na verdade eles não se contradizem, mas foi um mau uso da linguagem, entendeu? E em parte eles são responsáveis por essa confusão. Mas, se eu puder botar um número aí, eles são responsáveis por 20% da confusão. Porque 80% da confusão já vem das teorias do burnout anteriores, que começaram lá em 74. Doutor, no 80. INS, para aposentadoria, como a gente disse, que está aposentando o burnout, ele dá como invalidez. Olha, pode... Ele pode ser enquadrado, então, no Brasil, por invalidez? Não basta o diagnóstico de burnout para caracterizar a invalidez. Mas fala que pode ser dado a validar como a aposentadoria por invalidez. Não, o que está lá é que... Vamos esclarecer o povo, agora ficou mais curioso ainda. Tá. O povo está em casa, que eu estou falando, ninguém está em casa. Tá. O que aconteceu... Primeiro, o negócio da desinformação. O que você mais tem em relação ao burnout é desinformação. Porque há dias atrás, é disso que você deve estar me perguntando, o burnout agora está lá na lista do Ministério do Trabalho, é considerado doença do trabalho. Veja você, essa informação já foi dada pelo Ministério da Saúde em 1999, tem 24 anos que o burnout está lá no decreto 3.048. E a lista foi renovada e o burnout voltou lá para a lista e tal. Então, ele é considerado, está lá considerado como uma doença ocupacional. Mas aí vai uma ironia, né? A OMS diz que não é doença. Mas é uma síndrome. E aqui no Brasil... Rapaz, dizem que a doença é por doutor, ainda decreto. bem que eu estou conversando com um psiquiatra, um psicanalista, senão eu ia me sentir meio louca aqui. Porque não é. Eles estão enlouquecendo as pessoas, então, né? Porque tem que analisar. Olha, não é. A desinformação... Não é doença, mas é síndrome. A desinformação não é boa. Porque... É muita informação, na verdade. A desinformação não é boa, porque você pode ter, por exemplo, né? Você pode ter uma depressão grave, tá? Uma pessoa com uma depressão grave, com risco de suicídio, e vai ao médico, e o médico diz burnout, porque tem médico que diagnostica burnout. A burnout manda a pessoa para casa. Mas o burnout, como a gente, amadoramente, que eu estou falando, como amadora, que a gente analisa quando fala, é que entra num processo que está uma sobrecarga de trabalho, é um esgotamento total físico, mental, então, né? O problema... Esse é o perigo. A pessoa está lá quase cometendo um suicídio e se alega afasta do trabalho, depressão. Depressão, sim. Mas veja bem, esse esgotamento, ele já é descrito na medicina há muitos anos, né? São os transtornos de estresse. O diagnóstico mais difícil de você separar do burnout são os transtornos de estresse. E não é esse estresse que a gente usa na linguagem comum. Tem diagnósticos de estresse, 4 ou 5 diagnósticos de estresse específicos que têm a ver com isso aí. Esgotamento. O estresse leva a um esgotamento, a uma exaustão. E na Primeira Guerra Mundial, para você ter uma ideia, os transtornos de estresse eram chamados na época de fadiga de combate. Então, a ideia de fadiga já está presente de esgotamento mesmo. No transtorno de estresse há décadas, entendeu? E dentre os 20, 30 diagnósticos psiquiátricos que o burnout carrega com ele, um deles é o transtorno de estresse. Doutor, vamos só mudar o nosso papo um segundo para falar desse livro hoje. O que a gente, né, fala, a gente é nós que podemos comprar esse livro, adquirir esse livro, tem de informação para a gente. E onde a gente consegue esse livro? Esse livro está disponível na Amazon, ou no site da editora também, em muitas outras lojas aí pelo Brasil e sites. E o que eu trato nele? Eu trato de trazer informações precisas para as pessoas. Aí tem, por exemplo, isso que eu estou te falando, que são 140 sintomas, não é? Mostro que o questionário que se usa para diagnosticar burnout, ele dá diagnóstico de burnout em 100% das pessoas, não é? Esse dicionário é protegido por direitos autorais, é um dicionário americano, ele é pago, entendeu? Então existe um interesse comercial.
por trás das pesquisas de burnout, por aí. Né? Como em tudo, né? E, enfim, são uma série de argumentos que eu apresento no sentido de prover informação boa para o leitor. Essa é a minha preocupação. Doutor básica. Estevão Vaz, eu adorei você. Eu quero te convidar para você voltar mais vezes em outros assuntos também, já que sou psiquiatra. Obrigado. Né? Psiquiatra, psicanalista, a gente fala as doenças da mente, né? Sim, exatamente. Você vem? Venho, tranquilo, Não é? Bom com muita pra gente satisfação. falar. Qual que é a sua rede social? Como nós encontramos você? Instagram e Ali. LinkedIn, Estevão Vaz de Lima, nas duas. Ali. Eu agradeço muito aí o convite, uma satisfação falar com você. Obrigada, viu? Adorei, tá? Obrigado, eu Volta que mais agradeço. vezes, vou estar te esperando para a gente falar todos os assuntos da mente. Tá bom. Combinado? Tô aí. Obrigada, querido. Obrigado Um você. ano maravilhoso para Pra você, viu? também, Nani. Fica Obrigado. comigo, nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saiam daí, porque a gente volta já já.